Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Hoje, dando continuidade à nossa aula, na aula passada nós começamos falando sobre população, né? Hoje vamos dar continuidade no nosso capítulo 7 do livro, né? Nosso capítulo 7, que fala sobre a população brasileira, aí na página 163. Pega aqui, 163, falando sobre essa distribuição da população brasileira de modo geral, né? A população brasileira, inicialmente, para a gente começar, é importante se dizer, e eu gostaria que vocês prestem atenção, que ela apresenta-se distribuída de forma irregular. Então, se eu colocar na prova como apresenta-se distribuída a população brasileira, vocês colocam lá, a população brasileira encontra-se distribuída irregularmente ou de forma irregular. E o que é isso? O que isso quer dizer, gente? Porque existem áreas no Brasil em que a população brasileira encontra-se distribuída em áreas. Existem áreas com grandes concentrações populacionais e áreas com grandes vazios demográficos. Não só acontece isso em particular no Brasil, mas como também em todo o globo terrestre. E por que isso acontece? Porque isto acontece, essa distribuição irregular. No Brasil, essa distribuição irregular da população ocorre por conta de fatores de ordem naturais, como, por exemplo, clima desfavorável, como solo também não propício para desenvolvimento agrícola, e isso, de certa forma, faz com que haja uma repulsão populacional, ou seja, uma saída da população de uma determinada área, não é, que vai se aglomerar em outra. Como a gente falou na aula passada, quando eu falei para vocês sobre êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade, né? E essa saída do homem do campo, ela muitas vezes se relaciona a fatores naturais, não é? Como a seca, por exemplo, não é? Como o solo pobre. Isso acaba ocasionando esse êxodo rural que a gente falou na aula passada, não é? E é justamente por conta disso que eu tenho uma distribuição de forma irregular. No sertão nordestino, por exemplo, eu tenho grandes vazios demográficos. Eu tenho áreas extremamente desérticas, que a palavra deserto está relacionada justamente à ausência de vida humana, não é? E aí, consequentemente, eu tenho o sertão nordestino um verdadeiro deserto, que a gente anda mais de 30, 40 quilômetros, não encontra nenhum pé de pessoa, não é? Enquanto nas áreas litorâneas do Brasil, eu tenho a maior concentração populacional. Por que isso? Porque na área litorânea, que é justamente aqui onde a gente vive, não é? Eu tenho oferta de empregabilidade, então muitas pessoas têm uma grande condição de trabalhar nessa área aqui, porque a oferta de emprego é grande. Eu tenho um clima mais agradável de se viver, porque o clima aqui não é muito seco e chove esporadicamente, não é? Então, tudo isso acaba favorecendo a concentração populacional nessa região que nós vivemos. Qual é a atual população brasileira, quantidade de população no Brasil atualmente? A população brasileira atualmente, né, ela chega de 200 milhões de habitantes. É a população do Brasil atualmente. Mais ou menos esse valor, né? 200 milhões de habitantes. Né? Ou um pouco mais para mais ou para menos. Mas nem sempre foi assim. Né? A população brasileira, na década de 70, né, era de 90 milhões de habitantes. De 70 para cá, a população mais do que dobrou. Por que isso aconteceu na população brasileira, dobrando essa quantidade de contingente populacional? Veja só, até a década de 80, final da década de 80, início da década de 90,
Já chegando nos anos 2000, o Brasil, a população era uma população extremamente pobre. E a pobreza tem muito a ver com o crescimento populacional. Por quê, professor? Porque, infelizmente, as pessoas que eram muito pobres naquela época não tinham acesso a informações. Informações como, por exemplo, métodos contraceptivos, como pílulas anticoncepcionais, camisinha, diafragma, DIU, etc. Por quê? Porque essas informações chegavam para as pessoas através da TV. Naquela época, as pessoas não tinham o poder de compra que tem hoje, porque existia um negocinho aqui no Brasil chamado inflação. Como assim, professor, inflação? Veja só, hoje, quando você vai comprar uma televisão numa loja, você chega nessa loja, a televisão está lá. Televisão de LCD promoção, R$2.000, o valor R$2.000. Dividido em 10 parcelas de R$200. Ou seja, você sabe quanto é que vai ser a primeira parcela de R$200, a primeira parcela, mas sabe também quanto é que vai ser a última parcela, que vai ser R$200. O cara chega em casa, faz os cálculos do salário dele e vai ver se dá para comprar. Ele sai, então vai dar para comprar. Então eu vou lá na loja e compro a TV, faço um crediário, né? Ou então boto um cartão, que o pobre tem mania de... O pobre não compra, o pobre tira. Eu vou tirar a televisão e vou tirar no nome da minha irmã, porque quem tem cartão pobre é assim. O pobre não compra não, ele tira. Vou tirar o nome da minha irmã. Aí pega o cartão da irmã e vai lá e compra. E 10 vezes R$200. Beleza, ele teve a oportunidade de comprar. Conseguiu comprar, mas na década de 80 não era bem assim não. Você chegava lá, eu vou botar em real para você entender, porque na época era cruzeiro, você não ia entender muito não. Então o que acontece? O pobre naquela época chegava tá lá, televisão R$2.000. Dividido em 10 vezes. A primeira parcela é R$200. Mas a última ele não sabia quanto ia ser. Por quê? Porque existia uma inflação. A segunda parcela já ia ser 230. A terceira parcela já ia ser 270 ou 50. E assim ia, porque existia uma variação na nossa moeda, porque todo dia tinha um aumento da inflação. Então o brasileiro não tinha poder de compra naquela época. O cara não era doido de comprar uma televisão onde ele sabia quanto é que ia ser o valor da primeira parcela, mas não sabia o valor da última. Então pouca gente tinha uma televisão em casa. E aí, consequentemente, isso fazia com que a informação não chegasse à casa do indivíduo. Então as pessoas não sabiam quais eram os métodos contraceptivos para controlar a taxa de natalidade. E se danava até menino. Minha avó, por exemplo, a mãe do meu pai, teve 16 filhos. Antigamente o povo, principalmente pobre, tinha muitos filhos. Por quê? Porque não tinha esse acesso a informações de métodos contraceptivos e também não sabia que quanto mais filho tivesse, pior seria para criar. E isso acaba gerando o quê? O aumento da pobreza. Cada vez mais. Hoje em dia, o que acelera o aumento de pessoas pobres em ter filhos, sabe o que é? Incentivo do governo através de Bolsa Família. Que acaba gerando ainda mais aumento da pobreza. Eu tinha na realidade, por exemplo, na prefeitura, uma aluna eu acho que ela tinha 25, 26 anos, não é já. A menina tinha 4 filhos. A menina em idade extremamente produtiva para trabalhar. E eu cheguei para ela, minha filha, você trabalha não, professor, por que você não vai atrás de empregos?
O senhor é doido, é? Por quê? Porque se eu for atrás de emprego, eu perco meu Bolsa Família. Vê a cabeça do indivíduo. O Bolsa Família, se não me engano, é R$ 80 por filho. Dá pra nada. Aí a menina tem 4 filhos. Né? Aí ela, infelizmente, criou-se no Brasil uma geração de vagabundo preguiçoso. Que a pessoa prefere não ir trabalhar para receber o Bolsa Família, né, podendo trabalhar, recebendo bem mais. Mas ele se acomodou por quê? Porque o dinheiro que ele recebe ali não é para ajudar na feira de casa, não é para tomar cachaça. E o filho, se quiser, vai morrer de fome, então rapidinho esmola no sinal. Para conseguir um trocadinho para comer qualquer coisa durante o dia. Infelizmente, é dessa forma que funciona no Brasil, porque eu acho que o Bolsa Família é um programa arretado, muito bom, só que foi criado de forma errada. Quem era para receber Bolsa Família no Brasil? Pessoas que estivessem trabalhando, recebendo até um salário mínimo. Aí pronto, você recebe até um salário mínimo, você vai ter um Bolsa Família para ajudar no seu salário. Ou então para quem ficar desempregado e passasse pelo menos 3 meses sem arrumar emprego. Então durante esses 3 meses a pessoa tem direito ao Bolsa Família. Por quê? Porque não ia acomodar o indivíduo. Ou estou desempregado, mas meu Bolsa Família só é daqui a 3 meses, então eu tenho que correr para arrumar emprego e não perder o Bolsa Família. Então era para ser criado dessa forma. Então criou-se no Brasil uma geração de vagabundo, não é? Onde as pessoas não querem mais trabalhar e preferem ter menino e muito, aumentando ainda mais a pobreza, para receber Bolsa Família. E aí é por isso, meus queridos, que a população brasileira praticamente mais do que dobrou nos últimos 50 anos, justamente por essa política errada que foi criada no Brasil, apesar de conseguirmos estabilizar a inflação. Porque a partir dos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, criou-se o Plano Real. E aí a gente teve uma estabilização da inflação, onde não era mais daquela forma, que os produtos aumentavam todo dia. Produto congelou. A gente passou a ter um poder de compra, porque a gente passou a saber quanto era o valor da primeira passagem e passou a ter o valor da última. Não é? E nessa época aí a gente teve uma instabilidade no processo da taxa de natalidade. Mas quando começou de novo esse incentivo do governo, consequentemente, passamos a ter de novo um crescimento dessa taxa de natalidade. E aí, consequentemente, a população brasileira cada vez mais cresceu, gerando com isso o aumento ainda mais da pobreza, não é? Porque as famílias que são mais poderosas financeiramente, elas não querem ter mais do que 2 filhos, porque sabem que o filho dá prejuízo financeiro, o filho gasta. Você sabe quanto é que um filho custa para um pai e uma mãe, desde o momento que ele nasce até o momento que ele sai da universidade? R$ 1.400.000. Então, esse tempo todinho, um pai, isso dando apenas o básico. O básico que é alimentação, educação e saúde. R$ 1.400.000. Isso foi um cálculo feito e foi divulgado na TV. Então, não é todo mundo que tem condição de criar um filho de forma digna, né, no Brasil, durante todo esse tempo. O custo é muito alto. E aí o que acontece? O pobre se dando a ter menino. Então, o cara que tem 8, 9, 10 filhos na favela, com certeza ele não vai gastar nem a metade disso aí com o filho dele. Uma, porque o filho não vai estudar nem escola particular, nem vai para a faculdade. São poucos os que conseguem. Né? Não vai ter plano de saúde, vai para o SUS. E a alimentação, muitas vezes, eles conseguem pedindo esmola. E aí, consequentemente, a gente tem uma pobreza generalizada no Brasil, ocasionada por conta dessa falta de estrutura que o Brasil tem, que, consequentemente,
O Brasil hoje encontra-se em uma faixa de um país em desenvolvimento que tem uma das maiores taxas de violência no mundo, mas essa taxa de violência ela está relacionada a justamente esse processo de crescimento e desenvolvimento, que é uma coisa normal. Nova York, por exemplo, já foi um dia a cidade mais violenta do mundo. Por quê? Foi justamente um processo que os Estados Unidos estava ainda em desenvolvimento. E por que ocorre a violência em países que estão em desenvolvimento? É porque, infelizmente, os países que estão em desenvolvimento ainda não têm uma estrutura para absorver tanta gente no mercado de trabalho. Como assim, professor? Quando um país começa a crescer, você tem uma redução na taxa de natalidade e os anos anteriores que tinham uma taxa de natalidade, ou seja, a gente tinha uma grande quantidade de crianças, essas crianças se tornaram adultos. E o adulto precisa entrar no mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho não estava preparado para absorver tanta gente no mercado de trabalho. E aí o que acontece? O cara sai de casa, a criança, o filho com fome, se eu vou atrás de emprego, sai de casa, atrás de emprego, volta, e aí conseguiu alguma coisa? Consegui não, e o menino chorando com fome. Ele vai deixar o filho dele morrer? Não. O que é que ele vai fazer? O desespero bate no indivíduo. Então ele sai de casa e diz, eu vou roubar. Pega um revólver, uma faca e vai assaltar. Muitas vezes ele acaba matando a vítima ou sendo morto. Então isso acaba acarretando o aumento na taxa de mortalidade, justamente por conta, e o aumento da taxa de violência, justamente por conta da falta de estrutura que se tem no país. Porque um país bem estruturado, por exemplo, como a Noruega, a Islândia, que são os países que têm o melhor IDH do mundo, eles não têm índice de violência, não têm criminalidade. Por quê? Porque são países que garantem emprego para todo mundo, países que têm uma educação de qualidade, todo mundo está na escola recebendo educação de qualidade, e uma renda per capita também excelente. Renda per capita é renda por cabeça, por pessoa. Então, o cara que tem um salário bom, ele vai roubar por quê? A pessoa que tem um emprego bom, vai roubar por quê? Vai matar por quê? Às vezes ocorre uma briga de trânsito aqui e acolá, porque ninguém sabe da cabeça de ninguém, o cara acorda estressado, vai trabalhar e bate no carro de outra pessoa, a pessoa sai também estressada e acaba discutindo o trânsito, e acaba tendo uma violência. Mas é uma coisa rara, porque se você dá uma boa educação ao país, você vai criar cabeças pensantes. Dando essa boa educação, automaticamente você boa pessoas de qualidade no mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho vai crescer, vai oferecer emprego de qualidade e em quantidade para as pessoas. Então, consequentemente, você vai estar todo mundo empregado e isso aí você vai fazer com que a taxa de criminalidade caia no Brasil. Agora, a gente vive num país que incentiva o ladrão. Por que incentiva o ladrão? Vou lhe dizer por quê. Existe aqui no Brasil duas coisas que fazem com que o presidiário ganhe dinheiro. Um é o seguinte: se você for preso cometendo qualquer delito aqui fora, mas que você estava trabalhando, mas você assassinou uma pessoa, você vai preso. Ou roubou, você vai preso. Quando você chegar lá no presídio, você vai receber um auxílio chamado de auxílio reclusão, que é equivalente a um salário mínimo. Ou seja, tua mulher vai estar em casa, tu vai estar preso, tua mulher vai estar recebendo o teu auxílio reclusão em casa. Ela só recebe a metade, o salário dá 1.000 e pouco, ela vai receber 500 e pouco. E a outra metade fica guardada no banco, para quando você sair, você vai receber o bolo de dinheiro que foi guardado. Você passou 20 anos preso e todo ano, todo mês, ficou sendo guardado a metade daquele salário mínimo
na tua conta. Quando tu for receber, sair do presídio, tu vai receber uma bolada que tu vai resolver tua vida. Outra questão também, se você for preso, está desempregado aqui fora, mas você foi preso, fez amizade com o pessoal lá e começou a trabalhar dentro do presídio. Você também tem direito a receber uma concessão, que também é um salário mínimo. Tu vai receber a metade, a tua mulher vai receber a metade e a outra metade tu vai guardar para quando você sair do presídio. Toma. E aí o que acontece? Isso acaba estimulando com que o cara que está desempregado aqui fora vai roubar e vai matar para ser preso. Porque ele vai receber lá dentro um trocadinho. E quando ele sair, ele vai estar com o gosto cheio. E aí, muitas vezes, o cara acaba pegando esse dinheiro que recebe para o tráfico de droga. E assim vai. Infelizmente, assim acontece no Brasil. Então, infelizmente, existe um estímulo, não é, para que o indivíduo, ele de certa forma, ele se torne um presidiário, né, para poder tirar dinheiro do Estado. E aí por isso que muita gente prefere viver nessa vida. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que já foi preso 3 vezes, inclusive está lá preso, por tráfico de drogas. Ele foi preso a primeira vez, aí começou a trabalhar lá dentro do presídio, passou 3 anos. Aí, quando ele saiu, recebeu uma bolada. O dinheiro que ele pegou, se eu não me engano, ele pegou, parece que foi 5 mil na época. Pegou o dinheiro e comprou tudo de droga para revender. Foi preso de novo. Passou mais 5 anos. 5 anos e quando saiu aconteceu a mesma coisa. Comprou tudo de droga e aí agora ele está preso de novo. Mas a mulher dele já disse que a mulher dele é muito minha amiga. O nome dela é Alexandre. Alexandre, se você sair e fizer a mesma besteira, agora quem vai lhe deixar sou eu. Porque eu não aguento mais tendo que estar lhe visitando no presídio de 15 dias. Eu disse, não, pode ficar tranquilo, que agora eu não quero mais me meter nesse ramo, não. E ele prometeu para ela que não vai mais. Porque apesar da bolada que ele vai ter, agora ele tirou, foi 15 anos de cadeia. Imagine 15 anos de cadeia, acumulando de R$ 500 todo mês. O tanto de dinheiro que vai dar para comprar uma casa, ou mais. Não é? Ele vai receber quando sair de lá. Porque o salário mínimo vai aumentando nos tempos, né? E aí, quanto mais aumentar, vai ser melhor para ele. Aí a mulher dele recebe a metade e ele vai guardando a outra metade do dinheiro lá no presídio, que ele trabalha lá dentro. Né? Então, é dessa forma que acontece no Brasil. E é por isso que a gente tem um país considerado com uma grande quantidade de vagabundos, incentivados pelo governo, né, os governos anteriores por aí, infelizmente, e é assim que acontece no Brasil. Né? Então, o Brasil, você sabe que é dividido em 5 regiões, cada região dessa apresenta um desenvolvimento econômico maior que o outro. Temos a região mais pobre do Brasil, que é a região norte do país. Por que a região norte é considerada a região mais pobre do país? Porque isso aí está relacionado muitas vezes às questões naturais da região. A região norte, boa parte dela é coberta pela floresta amazônica e também banhada pelo rio Amazonas. Essas áreas são áreas extremamente inóspitas. O que são áreas inóspitas? Áreas que não são próprias para instalação de grande conglomerado de pessoas. E aí só apenas em algumas capitais que eu tenho um desenvolvimento econômico, como em Belém, no Pará, como em Palma, no Tocantins, como Macapá, no Amapá. Essas áreas que também não têm esse desenvolvimento todo, acaba proporcionando o desenvolvimento econômico da região. E aí é por isso que a região norte, hoje, ela é considerada uma das regiões mais pobres do Brasil. Temos também Manaus, Amazonas, a Zona Franca de Manaus, que é, na realidade, uma área de grande movimentação econômica, porque lá tem uma grande concentração de indústrias no ramo de eletroeletrônicos e de motos. Não é? Lá eu tenho a fábrica de moto da Honda, da Hyundai, da Yamaha, não é? A fábrica não, a montadora de motos,
o que de certa forma acaba movimentando a economia da região. Porém, a região norte é considerada a região mais pobre do país. A segunda mais pobre, a gente tem a região nordeste. Mas por que a região nordeste é a segunda mais pobre? Porque, infelizmente, aqui no Nordeste, a gente tem o Nordeste dividido em 3 sub-regiões. Na realidade, 4, que é a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A maior parte da concentração econômica do Nordeste está justamente na Zona da Mata, que é essa área aqui do litoral, que se estende até uma parte aqui, ali de Surubim, e ali já começa já o Agreste. Não é? E aí, consequentemente, essa área, ela tem uma concentração industrial, de certa forma, consideravelmente até boa, né? Que acaba promovendo uma movimentação, desenvolvimento da economia relativamente bom, mas que não se compara, por exemplo, ao desenvolvimento da economia da região Sudeste, que é a região mais desenvolvida economicamente do Brasil. Porque a região Sudeste, ela tem esse desenvolvimento tão exagerado em relação às outras regiões do Brasil. Primeiramente, por conta da posição estratégica que se tem na região Sudeste. Como assim, professor, posição estratégica? A região Sudeste, gente, ela faz fronteira com 3 regiões do Brasil, com exceção da região Norte. Ela faz fronteira com a região Nordeste, na divisa da Bahia e Minas Gerais. Ela faz fronteira com a região Centro-Oeste, ali entre Minas Gerais e Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E também fronteira com o sul do Brasil, São Paulo e Paraná. E isso faz com que toda a mercadoria que entre no Brasil, entre pela região Sudeste através do Porto de Santos, promovendo assim o escoamento para as outras regiões do Brasil. E, de certa forma, acabou promovendo assim o desenvolvimento econômico da região, não é? Fazendo com que a região Sudeste e São Paulo, em particular, seja considerado o motor do Brasil. A gente tem uma das bolsas de valores mais importantes do mundo, que é a Bovespa, né? Que é a Bolsa de Valores de São Paulo. E se a gente tiver uma queda, não é, nas cotações da Bovespa, a gente vai ter uma queda também na economia do Brasil como um todo. E aí, consequentemente, por isso que São Paulo é, na realidade, uma região, São Paulo não, a região Sudeste é uma região das mais envolvidas do Brasil, onde tem também uma das maiores concentrações populacionais do Brasil, né, justamente por conta do atrativo econômico que existe naquela região, por conta da oferta de empregabilidade, que se deu principalmente a partir da década de 60, como vimos na aula passada, quando eu falei para vocês de êxodo rural, né, ao qual esse contingente populacional foi lá em busca de emprego, que de certa forma acabou ocasionando o surgimento ou aumento das ocupações ordinárias, que são as favelas, e consequentemente um grande problema ligado ao saneamento básico, né? E o surgimento de doenças que até então já tinham sido erradicadas no Brasil, como o próprio sarampo, né? E aí, consequentemente, isso se dá justamente por conta da falta de saneamento básico, por conta da falta de estrutura das grandes metrópoles, né? E aí, eu tenho essas regiões que, de certa forma, são regiões que acabam destoando economicamente no Brasil. E o que é a população absoluta? População absoluta, gente, é o total da população de um determinado local ou de um determinado país. Por exemplo, qual a população absoluta do Brasil? A população absoluta do Brasil é em torno de 250 mil habitantes, e isso aí é considerada a população absoluta. E o que é a população relativa? A população relativa é a relação da população absoluta dividido pela área, não é? Ou seja, eu pego o total da população do Brasil e divido pela área do Brasil. A população absoluta, a população relativa do Brasil, que é igual à densidade demográfica. Toda vez que eu falar população relativa, está relacionada à densidade demográfica, a mesma coisa, que é no Brasil em torno de 27 habitantes por quilômetro quadrado.
Aí eu pergunto, o Brasil é um país populoso ou um país povoado? O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Por quê? Porque a população brasileira é uma população grande, porém pouco povoada, porque eu tenho uma pequena quantidade de pessoas por quilômetro quadrado no Brasil. Diferentemente do Japão. O Japão é um país pouco populoso e muito povoado. Populoso porque, se a gente for relacionar o Japão com os outros países do mundo, a população do Japão é pequena. Porém, como o Japão é uma ilha, a densidade demográfica, a população relativa do Japão é de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é muita gente num pequeno espaço. Né? E aí é por isso que é difícil se viver no Japão, né? Onde a área é muito pequena, porém a população é muito grande. Então, a população absoluta do Japão é uma população pequena, mas a relativa é alta. Não é? Porque se a gente pega uma quantidade da população que tem no Japão, por exemplo, e bota aqui no Brasil, e vai distribuir pela área para fazer a relação da densidade demográfica do Japão, né, aqui dentro do Brasil, eu vou ter menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Porém, eu pego a população do Japão e boto no Japão, eu vou ter 300 habitantes por quilômetro quadrado. E se eu pegar a população brasileira e botar no Japão, não vai nem caber. Não é? Por quê? Porque a população brasileira é grande. Então eu tenho um país que ele é muito populoso, porém pouco povoado. Pouco mais de 200 milhões de habitantes por quilômetro quadrado, pouco mais de 200 habitantes no Brasil, 200 milhões de habitantes no Brasil, porém, se eu dividir pela área, eu vou ter 27 habitantes por quilômetro quadrado, né, aproximadamente. Então eu tenho um país aqui pouco povoado. Né? E aí, o que vem a ser a taxa de natalidade? Taxa de natalidade nada mais é do que a quantidade de habitantes que nasce no país durante um ano. Se eu tenho uma taxa de natalidade elevada, muito elevada na realidade, eu posso considerar que o meu país tem algum problema econômico. Por quê? Como eu falei para vocês, os países ricos possuem taxa de natalidade baixa. Por quê? Porque as pessoas que têm poder aquisitivo não querem ter muitos filhos. Somente os países pobres que eu tenho taxa de natalidade elevada, como por exemplo os países africanos. Eu tenho altas taxas de natalidade, alta quantidade de pessoas que nascem durante o ano. Porém, nos países ricos, essa taxa de natalidade cai consideravelmente. Na Noruega, na Finlândia, na Islândia, não é? No próprio Japão. Japão a gente tem até um controle de natalidade. As mulheres podem ter apenas um filho e se tem que ser homem. Se for mulher, no ultrassom que eu vou fazer, ela tem que abortar. Por quê? Porque se for mulher, o que vai acontecer? No futuro ela vai procriar. E aí vai aumentar cada vez mais ainda a quantidade de população. O Japão que está saturada. Aí hoje já está ocasionando um grande problema no Japão. Por quê? Porque está faltando mulher no Japão. E os homens precisam casar. E aí os pais de alguns adolescentes donzelos estão entrando na internet para oferecer filhos para casar. Os pais entram, olha, o meu filho para casar, estou oferecendo não sei quantos milhões de ienes, não é? Para você casar com meu filho. A mulher do mundo inteiro endoida. Estão oferecendo tudo. Por quê? Porque não tem mulher no Japão. Não tem, tá nessa situação hoje, justamente por conta dessa política de natalidade que se criou no Japão, não é? Onde a mulher não pode mais ter, só pode ter um filho e tem que ser filho homem. Não pode ser filho mulher, porque a mulher vai procriar no futuro e aí vai complicar mais ainda. E aí hoje o Japão está tendo essa situação.
E aí estão arrumando casamento para filho japonês através da internet, dando uma vida excelente para a mulher, se quiser casar, não é, com ele. Tem muita mulher que quer. Vai, casa sem gostar mesmo do cara. Entendeu? Só pelo dinheiro. Não é? Porque a parte do bolso que tem uma piada que diz que a parte do bolso, do corpo do homem que a mulher mais gosta, é a parte daqui de trás, não é porque onde fica o bolso. É a piada que o pessoal faz aí. Não é? E aí, consequentemente, a população, de certa forma, ela tem esse problema. Não é? No Japão tem esse problema. Que, de certa forma, acaba ocasionando problemas sociais, não é? No mundo como um todo. Não é? Problemas sociais no mundo como um todo. E aí esses países extremamente ricos, não é? Que têm um controle de natalidade rigoroso, mas que, de certa forma, ocorrem problemas sociais. Não é? E temos países pobres também, onde não tem controle de natalidade, onde a pobreza cada vez mais está exacerbada, não é? Que é um grande problema. E aí, consequentemente, atrelado a essa alta taxa de natalidade, eu vou ter também a taxa de mortalidade. E principalmente a taxa de mortalidade infantil. A taxa de natalidade, de mortalidade, é a quantidade de pessoas que morrem em uma determinada região durante um ano. E quando eu vou para a taxa de mortalidade infantil alta, eu me deparo aí também com países pobres. Por quê? Porque esses países pobres não têm estrutura suficiente para absorver tanta criança, não é? Que, por exemplo, na África, alguns países africanos como Serra Leoa, Zimbábue, não é? As crianças já nascem condenadas à morte por conta justamente de um problema sexual que existe lá, que é a disseminação da AIDS. Então, muitas mulheres que estão contaminadas com o vírus da AIDS acabam engravidando e passando o vírus para o seu filho, que já nasce com o vírus da AIDS também, condenados à morte. E isso está relacionado justamente a essa questão, não é? Da falta de estrutura do país, que não fornece preservativos à sociedade, não é? Não fornece informações relacionadas à própria doença. Se bem que nos países desenvolvidos hoje, não é? A AIDS não é mais um grande problema relacionado à morte, porque a AIDS dos países desenvolvidos hoje não mata mais. O que mata hoje em dia são doenças, que você pega ao estar com imunidade baixa, se você não tomar o medicamento coquetel anti-AIDS, e aí você acaba desenvolvendo uma doença que vem a lhe matar posteriormente. Uma pessoa, pronto, tem um jogador de basquete chamado Magic Johnson, que era uma das grandes estrelas do basquete mundial, mas ele jogava no Lakers, na época. E Magic Johnson, desde a década de 90, ele adquiriu AIDS e está vivo aí bem de vida. Desde a década de 90 ele tem AIDS e vive bem. Ele jogou, inclusive, a Olimpíada de 92 com AIDS. Ele estava com AIDS, jogou a Olimpíada de 92. Está vivo aí bem, excelente. Ele fazia parte do Dream Team em 92. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem condição financeira boa e pode pagar os melhores medicamentos para viver bem. Então a AIDS, na realidade, ele não mata em países ricos, mas nos países pobres não. Porque as pessoas não têm acesso aos medicamentos, aos coquetéis, que fazem com que a pessoa tenha sobrevida e acabam morrendo. E na África se tem esse problema aí. Então, voltando para cá, infelizmente os países pobres têm uma alta taxa de mortalidade e mortalidade infantil. Por quê? Porque boa parte deles não tem saneamento básico. O saneamento básico
como o próprio nome já diz, ele é básico. Todo país tem que ter uma rede de esgoto de qualidade, não é? Para que as pessoas não fiquem expostas à contaminação e também a verminoses que podem adquirir andando descalço com o solo contaminado no meio da rua, por conta da questão do falta de saneamento básico. Países pobres também não têm rede de tratamento de água potável. Então as pessoas, de certa forma, acabam ingerindo água contaminada. Não é? Então tudo isso, gente, está associado à questão da falta de estrutura de certos países, não é? Que deveria se ter, mas que infelizmente não se tem por conta de falta de interesse político de alguns países, não é? Porque o mundo, de forma geral, é um planeta extremamente rico, onde todo mundo poderia se ajudar e ninguém passar pela necessidade que se passa hoje. Mas por que não se faz isso? Porque, infelizmente, o ser humano é um indivíduo extremamente egocêntrico. Ele só pensa nele mesmo, ele não pensa no próximo. Entendeu? E aí, por isso que eu tenho uma grande sociedade mundial, onde poucos vivem muito bem e muitos vivem muito mal. Que é o que se tem hoje no mundo como um todo. Eu tenho na África um continente onde a população, boa parte dela, digo 90%, vive abaixo da linha da miséria, né? E que o mundo inteiro poderia muito bem se virar para a África e tentar ajudar a reestruturar. Poxa, os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, não criou o plano Marshall de reconstrução da Europa, porque o mundo todo não podia se unir e fazer com que os países africanos pudessem se reerguer e se tornarem países de qualidade de vida. Não precisava se tornar um país de ponta, não, só dar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Mas não se tem interesse, sabe por quê? Porque o continente africano é um dos continentes mais ricos do mundo em recursos naturais. E aí a intenção dos países envolvidos no mundo é que a população africana desapareça, para que esses países capitalistas envolvidos no mundo ocupem o território africano e retirem todos os recursos minerais, pedras preciosas que existem naquele continente. Quem já achou aqui o filme Diamante de Sangue com Leonardo DiCaprio, viu na realidade o que é realmente o poder do capitalismo sobre as pessoas. O que é, na realidade, uma briga social relacionado ao dinheiro dentro de um país extremamente pobre, de um continente totalmente pobre, que é o continente africano. Então o filme Diamante de Sangue mostra tudo isso aí. A riqueza que o continente africano tem e a ganância do povo em relação àquela região. E aí é por isso que ninguém ajuda ninguém no mundo, porque existe um jogo de interesse, principalmente econômico. Há alguns anos atrás, houve a mão divina sobre a região do Haiti. O Haiti é um dos países da América Central mais pobres dessa região. E viveu durante muito tempo abaixo da linha da miséria. Deus teve que mandar um terremoto para o Haiti, eu tenho essa visão, para acabar com o restinho que sobrou da região do Haiti e matar centenas de pessoas para que o mundo pudesse ajudar o Haiti. O Haiti estava esquecido lá do mundo. Deus não tem que fazer alguma coisa para ver se a sociedade mundial ajuda esse povo. Então Deus mandou um terremoto. Ele não queria isso, mas ele teve que fazer. Ele mandou um terremoto para o Haiti
o Haiti praticamente foi destruído totalmente, para a sociedade mundial procurar voltar-se para o Haiti para ajudar aquela população. Hoje o Haiti é administrado, sabe por quem? Pelo Brasil. O Brasil que administra a região do Haiti, graças a esse terremoto que nós tivemos há 10, 15 anos atrás. E o mundo inteiro se reuniu para fazer doações para a população do Haiti. E eu vi reportagens na televisão de haitianos falando: graças a Deus esse terremoto veio para cá. Graças a Deus nós tivemos esse terremoto. Porque se não fosse o terremoto, a população haitiana ia morrer de fome. Que agora, felizmente, está chegando comida aqui. Isso foi uma providência divina. As coisas não acontecem por acaso, não. Aconteceu um fato comigo no carnaval, uma semana do carnaval, chegou um pessoal para morar lá no meu prédio, lá no térreo. E o térreo do meu apartamento, fazia 4 anos que não morava ninguém lá no meu prédio. 4 anos que não morava ninguém por conta da cheia. Eu moro em Jardim, quando chegou lá em estúdio, lá deu a última cheia que teve, tinha dado 1,5 metros de água dentro do apartamento. E aí o pessoal foi embora, pegou o apartamento que lá era alugado. E aí passou 4 anos. Quando foi uma semana do carnaval, chegou um pessoal para morar lá no meu prédio. O pessoal acho que veio da pior favela daqui de Olinda. Chegou para lá no carnaval para morar e tome som alto. Eu digo: não, porque carnaval, o pessoal está comemorando, não vamos reclamar. No apartamento, quero botar som alto no apartamento, não pode, é condomínio, né? Pô? Tem regra dentro do prédio. E eu sou 5 lá do meu prédio. Mas eu deixei que era carnaval, tá? Beleza. Uma semana depois, tome som alto de novo. Sábado e domingo, tome som alto. Só que eu saí, eu estava viajando, estava para uma casa de Gravatar. E aí, não vim. Mas quando eu cheguei, meu vizinho disse: ó, o pessoal aí fez uma festa de novo, tome som alto. Foi mesmo, foi. Beleza. Quando foi na outra semana, eu saí para rodar de Uber, som alto de novo. Ele falou: ó, o pessoal está com som alto aqui, amor. Fecha para baixar. Chegou nada, tá bom. Ela segurou. Quando foi na outra semana, som alto de novo. Aí eu fui lá embaixo. Por favor, poderia ligar o som e baixar o som aqui? Não pode não, porque o condomínio não. Aí o pessoal baixou, mas baixaram com raiva. Mas quando o som ligado, não é baixo, né? Quando foi na outra semana, som de novo. Menino, eu fui reclamar. A mulher veio com 10 pedras na mão. Se mude, vai morar na fazenda, se tu quer escutar música, em função da mulher. E eu bem calmo, tudo bem, não se aperrei não. Deus está vendo. Isso mesmo, Bela, Deus está vendo. E eu sabia que quando chegasse o inverno ia ter uma chuva que encher de água lá. Quando foi a semana passada, lembra daquela chuva? Semana passada, puxa, deu 1 palmo de água dentro da casa da mulher. Aí eu gritei lá da minha varanda: bota Titanic aí, eu quero escutar Titanic. O que aconteceu? Quando foi ontem, se mudaram. Pronto, se mudaram. Acabou a paz. Rapaz, Deus sempre providencia as coisas na hora certa. Ele não quer o mal de ninguém, não. Deus não quer o mal de ninguém, não. Ele quer as coisas justas e certas. Entendeu? Eu acordei hoje com uma paz tão grande, porque eu sei que quando eu chegar sábado e domingo, eu vou poder descansar na minha casa, vou poder dormir. Entendeu? Não adianta você querer um mal para ninguém, não, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Então, sozinho, eu fui lá reclamar, mas fui educadamente. A mulher veio com 10 pedras na mão: tá, desculpa. Eu ainda pedi desculpa. Eu digo: Deus está vendo. Eu disse assim: Deus está vendo. Eu sabia que a primeira enchente que dentro entrar na água da casa dela. E foi, me deu. Pronto. Bota Titanic agora aí. Quero escutar Titanic. Resolvi o problema. Pronto, gente. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. E até a próxima.